Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você está vendo esse vídeo hoje, ele vai ser aberto, inclusive, para todos de uma vez só, porque esse vídeo está sendo gravado sexta-feira de madrugada. Mas vamos falar da prévia dessa semana, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa like, comenta, compartilha. E para você garantir conteúdos antes de todo mundo, né, como o recap da semana passada e alguns conteúdos que vão estar saindo, você vira membro aqui no YouTube ou lá no Apoia-se, fechou? Bom, como eu disse, semana mais curta, temos 5 jogos só do futebol americano essa semana, tem BFA e tem Brasileirão masculino e feminino. Vamos começar com a BFA, porque nós temos os 2 jogos que vão definir os outros 2 semifinalistas. Já temos uma semifinal entre Recife Mariners e Timbó Rex. Os 2 jogos eu já falei lá no recap da semana, você pode conferir. E temos a definição da outra semifinal que vai rolar esse sábado e esse domingo. Começando pelo jogo do sábado, a gente tem Rondonópolis Hawks e Manaus Futebol Americano jogando em Rondonópolis. E é um jogo que eu estou bem curioso. São 2 equipes que se enfrentaram ano passado também nessa mesma situação, mas o jogo em Manaus. Perdão, né? Ano passado foi o Sorriso Hornets contra o Manaus. O Rondonópolis Hawks e Manaus vão estar se enfrentando esse ano, né? Sempre existe esse wildcard centro-oeste e norte para definir, né, a sua semifinal. Quem vencer esse jogo, inclusive, vai ter o mando contra quem vencer o jogo da Conferência Sudeste. E esse jogo é um jogo bem curioso. Eu acho que são 2 equipes com propostas bem diferentes de jogar. O Manaus é uma equipe que rodou menos, né? Tem um jogo a menos que o Rondonópolis Hawks nesse momento, acho que 1 ou 2, e encarou ali uma situação bem diferente, né? Jogou 2 jogos que foram basicamente para rodar o seu elenco e para entender onde o time estava no nível da BFA, né? Contra o Tubarões Cerrado e contra o Galo, e venceu o Norte, né? Encarando o Remo Lions, né? Uma vitória que foi bem tranquila até para o time de Manaus. O Rondonópolis Hawks teve a melhor campanha do Centro-Oeste, foi dominante em todos os seus jogos, mereceu garantir esse título e vai encarar um Manaus que a gente ainda tem uma certa questão na posição de quarterback, né? Se o time vai começar com o Canuto ou o Malik Brown. Pelo que a gente tem visto nos jogos, eu imagino que seja o Malik Brown, inclusive considerando a situação de que ele talvez tenha que improvisar, tenha que resolver sozinho. A gente deve ver, eu acho que ele mais em campo do que o Canuto. Não é uma questão, não é nenhuma questão de gostar ou não, é o que eu acho que vai acontecer. E vai ser um matchup muito interessante, porque quando a gente para olhar o que essa defesa do Hawks fez muito durante essa conferência centro-oeste, foi jogar muito em cover 1, né, onde apostou muito em marcação homem-homem, deixando um cara no fundo do campo para tentar salvar uma big play, e foi para cima do quarterback. Né, isso deu muito certo até agora, porém vai encarar o quarterback mais atlético até o momento, né? Se encarar o Malik Brown, um cara que estende jogada, que vai tentar correr, que vai tentar criar separação de alguma forma. E o Manaus tem bons recebedores, né? Tem um bom time também para pegar essa bola caso ele ganhe esse tempo. Teve um bom jogo terrestre contra a equipe do Remo, né? O jogo terrestre com running backs não apareceu tão bem, né? Então é um duelo muito interessante, esse duelo de trincheiras. E do outro lado da bola, vai ser legal ver essa defesa do Manaus, né? Acho que até na derrota contra o Galo, a defesa teve vários momentos bons, mas encara um ataque do Hawks que está sendo muito bom de trincheira, o que não era a cara desse time. Correu muito bem com a bola. Tem um quarterback também com atletismo para estender jogadas e se precisar correr, vai correr. Eu acho que o Caio ainda não ganhou nenhum jogo no braço, mas isso não é necessariamente um problema, porque o time está correndo bem, ele converte as situações que precisa converter. Eu até falei que eu acho que na final do Centro-Oeste ele nem precisou, né, mostrar muito mais, porque o jogo corrido fluiu muito bem, a defesa jogou muito bem. Então é um jogo bem interessante também para a gente ver como essa defesa vem, como que manda pressão, como que segura esse ataque do Hawks que tem bastante velocidade, que tem 2 americanos que podem jogar no ataque e na defesa, e tem um baita backfield, né? Quando a gente olha aí, tem muito potencial, tem um monstro de 3 cabeças ali atrás do seu quarterback. E assim, é um jogo que eu acho que o Hawks é favorito pelo fator casa, por ser uma equipe que parece mais física nesse momento e tá um pouco mais testada, já pôde rodar um pouco mais. E o Manaus, eu tive uma impressão de que o time não conseguiu ser dominante
dentro do Norte, como foi ano passado. Eu acho que teve uma boa vitória contra o Tubarão de Cerrado, mas não foi uma vitória dominante. E contra o Galo, né, ofensivamente sofreu muito, seja com o Malik Brown, seja com o Canuto. Então, claro, eu acho que são estilos totalmente diferentes de defesa, né, mas eu acho que a equipe do Rondonópolis vem aí com um certo favoritismo, mas eu tô bem curioso para ver como que a defesa do Hawks vai jogar, né? Confesso que eu acho que eventualmente o Malik Brown pode transformar algumas jogadas, o time pode de repente até alinhar o Pilg ali junto com ele para forçar a velocidade. Tem ali também no seu backfield um potencial legal com jogadores experientes, então bem curioso para ver. Torço para que a gente tenha uma transmissão legal. Falei muito sobre isso no último jogo, infelizmente no Centro-Oeste é muito difícil a gente ter uma transmissão ou um recap legal de jogos, então eu torço para que a equipe do Hawks consiga fazer isso essa semana. E indo para o outro jogo, que vai definir a outra semifinal, temos Galo Futebol Americano e Vasco Almirante jogando em BH. Esse jogo rola no domingo. E confesso para os senhores que eu tenho a sensação de que vai ser bem parecido com o que foi o primeiro jogo. Num aspecto de que vai ser um jogo muito parelho, tá? Mesmo jogando em casa, eu acho que eu tenho o Vasco um pouquinho à frente do Galo nesse momento, por alguns fatores. Quando a gente olha para a derrota, né, para o primeiro jogo das duas equipes, eu acho que o Galo capitalizou muito cedo em erros do Vasco Almirantes. E tem todo o mérito do mundo para a equipe do Galo com relação a isso. Mas passado o primeiro tempo, vamos colocar o primeiro tempo todo nesse balaio, o Galo sofreu bastante na segunda etapa para achar ritmo, para achar forma e para contribuir melhor, né, como poderia. Eu acho que o time também estava numa questão do Caravita estava voltando, né, o time ainda estava se achando da melhor forma possível. Tem o Ricky agora também que pode ajudar nesse ataque. Eu acho que isso vai ser bem legal, mas vai encarar uma defesa que está jogando muito bem na maior parte do tempo, cede poucos espaços, tem um front defensivo muito bom, né, que impediu o Galo de correr com a bola. E muito da forma como esse Galo joga, a forma que o Quinas prepara muito o seu ataque, parte muito de você ter um jogo terrestre que funciona legal. E se o Galo não tiver isso, acaba complicando mais o jogo. Confio que o Caravita tem o braço e tem os recebedores para colocar a bola na mão dos jogadores certos. Mas eu acho que a defesa do Vasco tem tudo para conseguir forçar boas paradas. Quando a gente vira a chave, é uma situação parecida. Eu acho que o Vasco, quando você olha para uma OL que tem jogadores experientes, tem jogadores de seleção brasileira ali, tem um quarterback que corre muito com a bola em situações desenhadas ou de improviso, e tem um backfield que tá ganhando ali também as suas repetições e conseguindo produzir. Quando isso funciona, o jogo aéreo ganha muito mais, né? Com o Loan, ganha com o Clemente. Então é um jogo bem interessante, porque a defesa do Galo é muito boa também, né? Quando a gente olha para essa secundária, né, que tem Chamoni, tem o Ricky, tem o Ryan como linebacker, você tem na defesa jogadores muito bons também na DL. É um duelo muito legal pra gente ver, né? Confesso que eu tô bem curioso. Tem o americano também o outro americano que joga na linha defensiva. Então, é um jogo que eu tô bem curioso. Eu acho que vai ser um jogo muito parelho, como foi o primeiro jogo da Conferência Sudeste. Mas eu acho que o Vasco vem um pouco melhor. E eu acho que se o Chris Daniels não cometer alguns erros que ele cometeu no primeiro jogo, alguns passes ruins que custaram a vitória do Vasco, eu acho que o Vasco consegue levar esse jogo. Eu acho que o Galo tem tudo para ganhar, vai estar jogando em casa, então não tem viagem para fazer, e isso ajuda, independente da distância. Tem um baita quarterback, QB de seleção brasileira, tem bons recebedores, Vilaça, me fugiu o nome agora, Martins, o próprio Ricky, outros caras que eu acabo esquecendo o nome, até peço desculpas, mas tá todo mundo ali, né? Tem Geller no backfield, então é um jogo muito parelho, e eu tô bem curioso para ver, mas na minha visão hoje eu acho que o Vasco tá um pouquinho na frente para ficar com essa classificação. Indo pro Brasileirão, temos 3 jogos. Temos Brasileirão Feminino, temos Brasileirão D1 e temos o primeiro jogo de playoffs da D3. Vamos começar pelo feminino, que a gente tem Brasília Pilots e Curitiba Silverhawks, que vão estar jogando nesse sábado em Brasília. Viagem longa, então, para a equipe de Curitiba. E quem vencer esse jogo vai encarar a Portuguesa Avengers em São Paulo, né? A Portuguesa venceu as duas equipes, então tem aí o mando da grande final.
É um jogo que eu tô bem curioso, porque eu acho que quando a gente olha pro Brasília Pilots, é um time melhor do que a gente viu o ano passado, né? Ofensivamente começou bem contra a Portuguesa, mas aí decaiu, não conseguiu achar tanto ritmo. Algumas jogadas ruins custaram muito para a equipe. Então eu acho que é um time que tem tudo para trazer um jogo mais interessante. Vai estar jogando em casa, então tem uma viagem muito longa a seu favor nesse momento. Mas o Curitiba Silverhawks é também um time muito tradicional. É um time muito forte, é um time que corre muito bem com a bola, que não tem medo de passar a bola, tem muita versatilidade no seu ataque e tem muita fisicalidade na sua defesa. Então é um duelo bem interessante. Estou curioso também para ver o que a gente pode esperar. Acho que se a equipe do Pilot jogar o que jogou contra a Portuguesa e conseguir manter isso com o decorrer do jogo, transformar esse volume eventualmente em pontos, eu acho que a gente tem tudo para ter um jogo bem legal. Pelo histórico, eu acho que eu apostaria no Silverhawks. Eu acho que, mais uma vez, é um time muito bom defensivamente, muito bem montado e tem um ataque que eventualmente acha o caminho, né? Então eu acho que por isso a minha aposta seria na equipe do Silverhawks para pegar a Portuguesa na grande final. Indo para o Brasileirão D1, vou falar primeiro da D1 porque é fase de grupos ainda, o jogo adiado de Flamengo Imperadores e Tritões Futebol Americano, jogo no Espírito Santo também no sábado. Desse jogo, basicamente as duas equipes já estão classificadas, né? Se o Flamengo vencer, sofrendo, eu não lembro quantos pontos de cabeça, mas o Flamengo teria que ou perder ou ganhar, tomando bastante ponto para perder a Seed 1. Então aí com a questão toda que envolveu o Curitiba Crocodiles, o Flamengo ganhou uma vitória e uma vitória sem pontos cedidos, né? Mais uma, né? Teve contra o Steam, teve aí um segundo também, né? Agora com toda a relação ao Curitiba Crocodiles. E está muito perto de encaminhar a Seed 1, né? Então tem preferência de mando aí até a grande final, caso se confirme, né? Finalmente teremos a estreia de Matt Baziner, então estou bem curioso para ver quanto ele roda, o quanto não roda, o quanto esse ataque funciona com ele e o quão fisicamente ele vem, né? Um cara que eu falei também logo quando o Flamengo anunciou, um cara que jogou no Brasil há 13 anos, muito atlético, que conseguia resolver muito bem sozinho, mas é um jogador muito diferente agora, então vamos ver como que vai ser. Eu acho que o Tritões é um bom teste, porque não é uma defesa ruim, mas também não é uma defesa extremamente qualificada, uma das melhores da D1, então é um jogo legal, vai estar jogando no Espírito Santo, então o Tritões vai estar completo, eu acho isso importante também para a gente ter um teste real. Acho que o Tritões tem condições ali de pontuar, de conseguir algumas coisas, e mesmo que o Tritões perca, o Tritões deve ficar ali vai classificar, não lembro agora se é a Seed 7 ou a Seed 8. A grande ironia é que a gente pode ter uma reedição de Tritões e Flamengo jogando no Rio de Janeiro, né? Caso o Tritões fique com o Seed 8 e o Flamengo com o Seed 1. Mas desse jogo é isso. Tô bem curioso, acho que o Flamengo é favorito, mas os Tritões têm elementos ali para deixar o jogo bem legal e bem interessante. Indo para o nosso último jogo, temos Ponta Grossa Phantoms e Arapongas Golden Phoenix, jogo pelo Brasileirão D3, quartas de final do lado sul. Quem vencer pega o vencedor de Parobé Bears e Croco B. Para mim, quem ganhar esse jogo chega como favorito na semifinal. Eu acho que são duas equipes mais físicas do que as outras duas, que conseguem fazer valer muito a força de trincheira, e eu tô bem dividido. Eu acho que o grande diferencial desse jogo pode ser o ataque que conseguir ser um pouco mais criativo. E pelo que a gente viu até agora, e é uma comparação justa porque a gente viu muito mais do Phantoms esse ano do que o Arapongas pareceu ter mais variedade ofensiva, né? Eu acho que o Phantoms na última vitória controlou muito bem as ações, né? Tentou ser um time mais aéreo para também já pegar um pouco mais desse caldo, né? O Pagano passando mais a bola, o time também testando ali outros jogadores. E eu acho que até o Phantoms tem condições de estabelecer um jogo aéreo em condições normais, né? Trabalhando em play actions, em passes curtos ou pendurando algumas bolas como a gente viu, mas eu acho que o Arapongas traz um pouco mais dessa versatilidade ofensiva. A questão é que eu não sei se o Arapongas é fisicamente tão forte contra o Phantoms. Eu fico um pouco com essa dúvida, né? Quando a gente olha o jogo do Pyros, foi um jogo muito parelho. O Pyros não era um time tão forte assim no Paranaense. Então eu fico um pouco dividido. Eu
eu pendo um pouco mais ao Arapongas pela criatividade ofensiva, né? Como eu disse, eu acho que isso pode ser o diferencial em um momento de um jogo mais apertado, você tira uma jogada da cartola ali e faz um touchdown, pode ganhar o jogo. Mas isso tudo vai depender se o time aguentar a trecheira do Phantoms. E isso é um baita trabalho. A gente viu esse time do Phantoms sendo um time muito forte contra times fortes durante o primeiro semestre nas trincheiras. Então é um duelo muito interessante. A minha aposta vai ser o Arapongas por puramente achar que o ataque eventualmente vai achar formas. Mas, se o jogo começa e o Phantoms engole na trincheira, esquece. Fica um jogo muito complicado para os estreantes no Brasileirão. Mas é isso, meu povo. Vou ficando por aqui e até a próxima.